Existe um processo cultural que a gente tem que respeitar. Por exemplo, os próprios americanos, não é de bom tom você falar sobre morte na hora que tem uma refeição, um almoço, um jantar, uma ceia. Não se fala nisso. Por quê? Naquela hora está todo mundo comendo. Então não é de bom tom estar falando de negócio de enterro. O velório e o enterro, o funeral, não se dá bem com a hora de comer. Já pensou o povo então levar todo mundo e ir comendo no funeral? Todo mundo vai comendo. Não existe isso. Isso dá bem com piada? E funeral dá bem com piada? Tem gente que só vai para ouvir piada. É lógico. Para falar e ouvir, aprender Agora, piadas novas em velório. O negócio meu já aconteceu uma coisa muito engraçada. Vocês sabem que há muitos anos, há décadas, que eu me visto só de branco, né? Então eu apareço no funeral de branco, a maioria aparece de preto. Tem gente, então, que me pergunta, por quê? Você está tão alegre, você é assim? Eu sou sempre assim. É no nascimento e na morte, viva a alegria. Aí os caras ficam... Tudo isso eu já fiz. Esses dias passou uma reportagem falando da comparação do nascimento e da morte. No passado, valorizava-se muito mais a passagem e a morte. E valorizava-se pouco... principalmente no Egito. Isso. E valorizava-se pouco o nascimento, professor. Agora inverteu os valores. Valoriza-se muito o nascimento. A maternidade hoje é muito mais exaltada do que o funeral. Agora, eu sou favorável, não é nada de funeral, nada disso. Sou favorável à cremação, em fim de papo. Viva a cremação. Eu queria comentar, que ninguém perguntou, eu queria comentar sobre a mitologia aqui. Porque o mito do anjo da morte, né? Isso é uma coisa muito antiga. E quando você sai do corpo, participa das dessomas, né, de forma tão positiva, esse mito já era, até como mito já era, né? Uma outra coisa, o mito da salvação eterna. Quem tem a autoconscientização multidimensional, que já teve um mínimo possível de recuperações de cônjuge, retrocognições, sabe também que não tem nada a ver, né? Morreu, salvou, né? Isso, tem muitas filosofias aí que falam sobre isso. O mito da dessoma ser castigo do céu. Eu acho que tinha que mudar aí nos folhetins, nas novelas, nos filmes. Uma coisa que sempre me incomodou é a pessoa ser o vilão, trucidar todo mundo e, no final, ele é beneficiado pela dessoma, fugindo ao castigo das obras dele aqui nesse plano. Quer dizer, do outro lado não vai haver fuga, né? Mas isso, eu acho que essa visão dos folhetins, dos romances, das histórias, das novelas, dos filmes, ajuda a criar o medo da morte, o medo da dessoma. Né? Eu vejo isso. Acho que tinha que começar a haver uma mudança geral nos autores para não mais castigar o vilão com a morte. Porque eu não considero morte castigo. Para mim é um processo natural, é um processo evolutivo, necessário, senão a Terra não tinha mais onde pingar a gente não tem como sair disso, não tem como ficar aqui eternamente. Então, é uma questão mesmo da pessoa começar a pensar. E o outro aqui, o mito também da morte libertar. Libertar de quê? Do sofrimento aqui, e o que você fez, e as consequências disso do outro lado. Então, existe muito mito em relação à dessoma, né? A vida extrafísica, que eu acho que tem que acabar mesmo isso tudo. E o mito do julgamento final, né? Embora a gente tenha aquele filme Um Visto para o Céu, né, que os personagens passam por aqueles pretensos julgamentos, aquelas encenações durante o filme, que eu acho muito interessante até, o julgamento final, ele também não existe, porque não existe um final para a consciência.
né? A consciência é eterna e vamos sempre tentar nos liberar de todos esses processos aí.